Aí, família Caipora, como que vocês estão? Trago para vocês os melhores palpites do dia 23 de outubro. Trago para vocês Champions League, Libertadores da América, Copa Sul-Americana e também alguns jogos da Liga da Europa. Então fiquem até o final do vídeo para pegar todos os palpites, beleza, galera? Trago para vocês também os resultados dos dias 21 e 22 de outubro. No dia 21 tivemos 15 palpites com 10 greens e 5 reds, tá? 67% da taxa de acertos. Ficamos 3% abaixo de nossa meta, beleza? E para o dia 22 o resultado parcial é de 25 palpites com 11 greens e apenas 5 reds até o momento. Temos 9 jogos que vamos aguardar os resultados. Se der green em todos, conseguiremos atingir os 80%, beleza, galera? Então fiquem atentos para pegar os resultados, fechou? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixe seu like e também não se esqueçam de comentar. É muito importante pra gente que isso aconteça, beleza, galera? Sem mais enrolação, vamos lá para os nossos palpites do dia 23 de outubro. Bora pra intro! Bora lá, galera, começar com os nossos palpites do dia 23 de outubro. Inicio aqui com essa partida na Liga da Europa do Galatasaray contra o Elfsborg. Trago essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Galatasaray tem 76% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Elfsborg tem 50%. Em séries, o Galatasaray vem marcando gols a 9 jogos e o Elfsborg vem marcando a 5. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, o Braga contra o Bodoglin na Liga da Europa também. Traga essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Braga tem 54% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Bodoglin tem 67%. Em séries, o Braga vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas as duas últimas partidas do Bodo que ele empatou por 0-0. Mas para essa partida, acreditamos que teremos o over 1,5 gols. Fechou, galera? Próxima partida, o Brestois contra o Bayer Leverkusen. Traga essa partida na Liga dos Campeões com o mercado de over 1,5 gols. O Leverkusen jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Brestois tem 61%. Em séries, o Leverkusen vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida que o Leverkusen venceu por 1-0 o Milan. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Atalanta contra o Celtic na Liga dos Campeões. Essa partida eu separei com ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Atalanta tem 68% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celtic tem 83%. Em séries, o Celtic vem marcando gols a 10 jogos e o Atalanta vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas das duas equipes e, por incrível que pareça, temos over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Do Celtic foram nas últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Mamelodi Sundowns contra o Royal. Traga essa partida na Premiership da África do Sul com vitória seca para casa. Mamelodi Sundowns tem 68% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Royal tem 39%. No histórico são 26 vitórias do Mamelodi Sundowns, 8 empates e 6 do Royal. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, Mamelodi vem vencendo as 5 partidas e o Royal vem sem vitórias a 5 jogos. Empatou 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, Mamelodi Sundowns venceu as últimas 6 partidas. Jogando em casa, Mamelodi Sundowns venceu 4 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, Mamelodi Sundowns venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Royal não vence a 5 jogos. Venceu apenas uma partida de 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, o Real Santa Cruz contra o Bolívar. Traga essa partida com over 1,5 gols na divisão profissional da Bolívia. Bolívar tem 67% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Real Santa Cruz tem 28%. No histórico, 6 vitórias do Bolívar, um empate e uma vitória do Real Santa Cruz. A média de gols é de acima de 3,5.
Em séries, Real Santa Cruz vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos vitória do Bolívar em 4 das últimas 6 partidas e over no 1,5 gols em todas elas. Últimos jogos nos campeonatos, over no 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over no 1,5 gols, beleza? Próxima partida, RB Salzburg contra o Dinamo Zagreb. Traga essa partida na Liga dos Campeões com mercado de over no 1,5 gols. O Salzburg tem 54% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dinamo também tem 44%. No histórico, são 4 vitórias do Salzburg, 3 empates e 2 do Dinamo. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Salzburg vence empates a 5 jogos e o Dinamo vem a 7, marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, over no 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Salzburg, over no 1,5 gols em 3 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, over no 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Tirol empatou com 0-0 contra o Salzburg. Então para essa partida, over no 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético de Madrid contra o Lille na Liga dos Campeões. Traga essa partida com o mercado de over no 1,5 gols. O Atlético de Madrid tem 65% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lille tem 44%. Em séries, o Lille vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, over no 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over no 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Benfica contra o Feyenoord na Liga dos Campeões. Traga essa partida também com over no 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Benfica é de 62% e ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Feyenoord tem 72%. No histórico são 3 vitórias do Benfica e uma vitória do Feyenoord. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Benfica vem vencendo a 5 partidas e o Feyenoord vem vencendo a 3. Últimos encontros, temos o mercado de over no 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Na casa do Benfica, temos um 5-0. E nos últimos jogos nos campeonatos, over no 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over no 1,5 gols, fechou? Próxima partida, eu separei o Young Boys contra o Inter de Milão. Traga essa partida com vitória seca para fora. A Inter tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Young Boys tem 50%. Em séries, o Young Boys vem sofrendo gols a 8 jogos e a Inter vem vencendo a 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a Inter venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Young Boys venceu apenas 2 de 6. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Manchester City contra o Sparta Praga. Traga essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. O City tem 87% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos seus últimos 9 jogos. O Sparta tem 67%. Em séries, o Manchester City vem vencendo a 3 partidas e o Sparta vem marcando gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over goal no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, o RB Leipzig contra o Liverpool. Traga essa partida na Champions League com ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Liverpool é de 54%. Ele tem 89% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Leipzig tem 67%. No histórico, são 3 jogos com 3 vitórias do Liverpool. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Liverpool vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em uma das últimas 3 partidas e ambas marcam em nenhuma delas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes e ambas marcam também em maioria delas, principalmente do Liverpool. Então para essa partida eu separei ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols, beleza? Próxima partida, a nossa partida em destaque, o Barcelona contra o Bayern de Munique. Traga essa partida nesse clássico da Champions League com o mercado de over 2,5 cartões. Por que eu separei este mercado para esta partida? Na maioria dos jogos das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 cartões em quase todos eles, tá? Verificando a disciplina das duas equipes na Champions League, a maioria dos cartões é de 2,5 na média para as duas equipes, tá? O nosso árbitro ele tem uma média de 3,5 cartões em 2 partidas que ele apitou. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um over 2,5 cartões devido à guerra que é neste clássico, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, a Ponte Preta contra o Brusque. Traga essa partida com under 3,5 gols.
Verificando, a Ponte Preta ela tem 45% de probabilidade de vitória, 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brusque tem 44%. No histórico são 2 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Ponte Preta vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas de cada uma delas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Lanús na Copa Sul-Americana. Separe essa partida com o mercado de empate anula para casa. O Cruzeiro tem 58% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Lanús tem 39%. Em séries, o Cruzeiro vem sem vitórias a 5 jogos, porém empatou 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, o Cruzeiro venceu apenas uma partida de 6 e empatou 4 delas, tá? O Lanús, ele vem sem vitórias em maioria dos jogos que disputou. Das últimas 6 partidas, venceu apenas uma partida que ele empatou e foi para os pênaltis, tá? Então, para essa partida, eu separei empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Paysandu contra o Curitiba na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada com uma pequenina vantagem para o Paysandu. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Curitiba tem 56%. No histórico são 6 vitórias do Curitiba, 4 empates e 2 do Paysandu. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Paysandu jogando em casa vem sem empates a 5 jogos e o Curitiba em casa não perde a 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Botafogo de São Paulo contra o Ituano na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com o mercado de handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória para o Botafogo é de 43%. E verificando o aproveitamento nos últimos 9 jogos, ele tem 39%. O Ituano tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Ituano, 6 empates e 5 do Botafogo. A média de gols é de 2,5. Em séries, o Ituano vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, o Ituano não perdeu nenhuma das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença para o Botafogo. Últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo não venceu nenhuma das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença, enquanto o Ituano também não perdeu as últimas 5 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Perdeu apenas uma, que foi a 6ª partida para o Avaí por 2-0. Então, para essa partida, eu separei handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, o Deportivo Cali contra o América de Cali na Copa da Colômbia. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o América de Cali com 40%. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Deportivo Cali tem 33%. No histórico são 28 vitórias do Deportivo Cali, 20 empates e 21 do América. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o América vem marcando gols a 5 jogos e o Deportivo vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Boca Juniors contra o Gimnasia e Esgrima de La Plata. Traga essa partida na Copa da Argentina com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Boca é de 48% e ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gimnasia tem 61%. No histórico são 17 vitórias do Boca, 7 empates e 6 do Gimnasia. A média de gols é de abaixo de 2,5. Verificando em séries, o Boca vence empates a 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto o Gimnasia não vence as 5 partidas e empatou 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Operário contra o América Mineiro na Série B do Brasileirão. Essa partida eu separei com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada e temos 56% de aproveitamento para as duas equipes nos últimos 9 jogos. No histórico são 3 vitórias do América, 2 empates e 1 do Operário. A média de gols é de abaixo de 1,5. Em séries, o América vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Botafogo do Rio de Janeiro contra o Peñarol de Montevidéu. Traga essa partida na Libertadores da América com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Botafogo é de 68% e ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Peñarol tem 78% também.
Em séries, o Botafogo não perde há 5 partidas e o Penharol vem vencendo há 3 jogos seguidos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 3,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Cruz Azul contra o Juarez. Traga essa partida na Liga MX do México com vitória seca para casa. O Cruz Azul tem 74% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Juarez tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Cruz Azul, 2 empates e 1 do Juarez. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Cruz Azul vem vencendo há 4 partidas e o Juarez não empata a 5. Últimos encontros, temos vitória do Cruz Azul em 3 das últimas 6 partidas, principalmente jogando em casa. Últimos jogos nos campeonatos, o Cruz Azul venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Juarez venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Vancouver Whitecaps contra o Portland Timbers. Traga essa partida na MLS dos Estados Unidos com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Portland é de 47% jogando fora de casa. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 50%, enquanto o Vancouver tem 33%. No histórico são 25 vitórias do Portland, 12 empates e 19 do Vancouver. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes não vencem há alguns jogos. O Portland ele empatou 4 das últimas 5 partidas e o Vancouver perdeu as últimas 4. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, vocês que chegaram aqui pela primeira vez e curtiram o nosso canal. Deixe seu like e também comentem o que vocês acharam dos nossos palpites. Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Salve minha galera caipora, o nosso bilhete caipora é com 5 seleções. Separei over 1,5 gols para o Benfica contra o Feyenoord, over gol no primeiro tempo para o Manchester City contra o Sparta Praga, over 2,5 cartões para Barcelona contra o Bayern de Munique, vitória e empate para casa em Cruzeiro contra o Lanús e um under 3,5 gols para Deportivo Cali contra o América de Cali. Um odd total de 2,34 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!